Presidente, abriu uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Paraná. A vaga era da Assembleia Legislativa. Várias pessoas a ela se candidataram. Entre elas, o ex-deputado e então meu secretário de Educação, Maurício Requião, que é meu irmão. Foram sabatinados e a Assembleia Legislativa, por amplíssima maioria, escolheu para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná o meu secretário de Educação, Maurício Requião. Foi eleito, tomou posse e permaneceu no cargo por 6 meses. Os nossos adversários entraram, na ocasião, senador Mozarildo, senador Cristóvão, com 2 ações populares, acusando o governo do exercício do nepotismo, uma vez que o conselheiro era meu irmão, embora não tivesse sido indicado por mim, mas escolhido pela Assembleia Legislativa. Entraram com 2 ações populares e, após 6 meses, com a negativa por parte do juiz de uma liminar suspendendo o conselheiro do Tribunal de Contas, reclamaram ao Supremo Tribunal Federal. A reclamação foi distribuída para o ministro Lewandowski, que, a meu ver, acertadamente, negou a liminar. Os meus adversários políticos e adversários de meu irmão agravaram e o ministro Lewandowski suspendeu os efeitos da nomeação até o julgamento da ação popular e levou esta sua decisão ao plenário. E o plenário concordou com o ministro Lewandowski. Então, a nomeação do conselheiro Maurício ficou suspensa até o julgamento final da liminar. Eram 2 ações. Hoje as 2 já foram julgadas pelo Tribunal do Paraná, julgadas 2 vezes em 2 câmeras diversas. E nas 2 vezes, o conselheiro Maurício teve, por um score de 3-0, legitimada a sua eleição e a sua pretensão de continuar exercendo o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. O juiz, no julgamento da primeira delas, 3-0, suspendeu, julgou extinta a liminar dada pelo ministro Lewandowski, determinando que com esta suspensão o conselheiro Maurício reassumisse o seu cargo. Aliás, há que se notar um fato extraordinário nesse processo. Normalmente, na prática do direito, tendo assumido o conselheiro, o procedimento normal seria esperar o julgamento da ação e não retirar o conselheiro do exercício do cargo. Mas foi o que o ministro Lewandowski fez e com o que concordou o Supremo Tribunal Federal. Suspensa a liminar pela sentença do juiz, nova reclamação dos nossos adversários foi encaminhada ao ministro Lewandowski. Desta vez, monocraticamente, no intervalo de 12 horas, afastou o conselheiro até o final do processo. 2 vezes no Paraná, o tribunal derrota a pretensão da anulação da nomeação do conselheiro e da eleição na Assembleia por 3-0.
O recurso extraordinário foi encaminhado pelos nossos adversários e foi negado pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Posteriormente, os nossos adversários agravaram ao Supremo Tribunal Federal. Este agravo está padecendo de distribuição há 4 meses. E o Maurício já se encontra fora do Tribunal de Contas há 2 anos, há mais de 2 anos. Nesse ínterim, os nossos adversários na Assembleia Legislativa do Paraná ganharam a eleição para o governo do Estado. E o presidente da Assembleia e o governador consideraram vaga, anulada, inexistente a nomeação do conselheiro, passando por cima do julgado de 2 câmaras do Tribunal de Justiça. Há 2 ou 3 dias atrás, um juiz do nosso tribunal anulou o procedimento de escolha de um novo conselheiro que está sendo realizado pela Assembleia Legislativa na sua integralidade. Todos os atos da mesa e do governador, todas as sabatinas já realizadas. Mas eis que de repente, e não mais que de repente, para minha estupefação, o Tribunal de Justiça do Paraná cassa a liminar do juiz sobre o inesperado argumento de que este julgamento poderia durar anos. E se viesse a durar anos, seria por culpa da própria Justiça, e que o Tribunal de Contas não poderia ficar sem um conselheiro. E determina que se prossiga a escolha de um novo conselheiro, embora o Tribunal de Justiça do Paraná, em 2 câmaras, tenha confirmado a legitimidade da nomeação do Maurício. Nós estamos, então, diante da possibilidade do Tribunal de Contas do Paraná ter 2 conselheiros. Um nomeado por essa farsa da Assembleia Legislativa e outro já vitorioso por 2 vezes no Tribunal de Justiça. E tudo isso sob o pretexto de que a justiça é lenta e que o processo pode demorar muito. Quando falta um juiz numa corte, há um juiz substituto para preencher o seu lugar. Quando falta um conselheiro no Tribunal de Contas, quem assume automaticamente é um auditor concursado. Não há esse problema. Mas a lentidão do julgamento, da burocracia da nossa justiça, está a provocar um fato inusitado no Paraná. Ainda outro dia, o ministro Aires Brito, aqui no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, nos demonstrava o absurdo da paralisação da penalidade de uma punição de um parlamentar ou de um político corrupto pelos recursos à 3ª instância, à 4ª instância, esta através de recursos que são acumulados. Está se dando o mesmo agora, mas ao contrário. Com a sentença confirmada, um agravo em cima de um recurso paralisa o processo e o presidente do tribunal diz que o Tribunal de Contas do Paraná não pode ficar sem conselheiro. Eu estou pedindo à mesa que transcreva esse meu pronunciamento e o mais rapidamente possível o envie ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ao ministro Lewandowski e ao Conselho Nacional de Justiça, porque nós estamos diante de uma esdrúxularia jurídica que desmoraliza o próprio processo dos julgamentos no Brasil, com uma solução rigorosamente absurda por parte do presidente do Tribunal do Paraná, que resolveu este assunto
em 45 minutos, numa sentença amplíssima, demonstrando uma velocidade inacreditável, inclusive para a leitura dos autos e da sentença do próprio juiz, transcrevendo consultas de autores e de livros. Muito rapidamente, esta cassação de liminar mereceria figurar no livro Guinness dos recordes de rapidez da justiça brasileira, embora ela tenha sido dada exatamente pela lentidão da justiça que provoca a superposição de dois conselheiros. O meu apelo ao ministro Lewandowski, ao presidente do Tribunal de Justiça, é uma solução rápida para esse caso. Amanhã entra em recesso a Justiça. Terça-feira, a Assembleia Legislativa elege um novo conselheiro. E nós teremos aí esta situação absolutamente inacreditável, de dois conselheiros nomeados pela afoiteza da Assembleia e do novo governo e pela lentidão da justiça brasileira. Permite uma parte? Concedo uma parte com satisfação ao senador Cristóvão Buarque. Se o senhor considerar de acordo, eu gostaria que minha parte fosse incluída nesse seu discurso. Eu não tenho como me intrometer nas tecnicalidades que o senhor disse aí, que para mim parece tudo muito absurdo. Essa parte não entraria nessas tecnicalidades da justiça. Eu quero que fique registrado o meu respeito pela escolha do Maurício Requião para esse cargo. Eu o conheci quando eu era ministro e ele secretário de Educação. E não há dúvida que foi um dos secretários, entre todos os outros 26, um dos que me deram a melhor impressão, pela sua preocupação com a educação, pelo seu preparo para levar adiante o trabalho, pelas ideias inovativas que tinha e também por sua abertura a novas ideias que chegavam a ele. Por isso, eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa por ter escolhido o nome dele naquele momento e dizer que, se não ficar ele, não vai ser uma pena apenas em relação a como a Justiça trabalha, mas sim enquanto ao Estado do Paraná pode perder como um grande quadro no Tribunal de Contas. É só isso que eu queria deixar, esse meu testemunho. Eu agradeço e peço à mesa que nessa transcrição que será levada ao presidente do Supremo Tribunal, ao ministro Lewandowski e ao CNJ, conste esse a parte do senador Cristóvão Buarque. E quero deixar claro aqui a minha certeza pessoal de que o ministro Lewandowski e o presidente do Tribunal de Justiça resolverão rapidamente essa esdrúxula questão. E que o Conselho Nacional de Justiça vai começar a pensar em normatizar e influir para que situações semelhantes a essa não se repitam em outros casos que podem.